descobre... Aliás, na verdade, você pega o preço e divide pelo lucro e descobre o número de anos que você precisaria para receber de volta a nossa o dinheiro investido. Como a OGX teve prejuízo, ela teve um prejuízo nos últimos 12 meses de 198 milhões, ela andava tendo lucro e agora ela teve prejuízo de 198 milhões, o PL dela é negativo. Além disso, o preço sobre valor patrimonial também é um preço sobre valor patrimonial de 4,87. Então, essa é a empresa que a gente chama de empresa de crescimento. As pessoas não estão apostando no resultado dela de curto prazo, porque o resultado dela de curto prazo é ruim, não tá bom. Eles estão apostando o quê? Estão apostando que ela vai conseguir gerar lucro, ter resultados, e aí, através desses resultados, ela conseguir gerar lucro, e aí ter um PL positivo, e aí ficar teoricamente barato. Para vocês terem uma ideia, vamos comparar com uma empresa que é uma empresa que não é uma empresa de crescimento, é uma empresa de valor porque é muito grande, é do mesmo setor. Vamos comparar com a Petro. Olha lá, Petro 4. Petro 4, um PL de 7,32 e o preço sobre valor patrimonial de 0,87. Então, enquanto na OGX você está pagando 4 vezes mais do que ela tem de patrimônio no balanço, na Petro você vai estar pagando 0,87 do que ela tem de patrimônio. Por que alguém seria capaz de pagar 400 de PL na OGX e não quer pagar 7 de PL na Petro? Aí entra o intangível, que é o que? As pessoas avaliam os projetos, o projeto da Petro, o projeto da OGX, avaliam a capacidade dos gestores de tomada de decisão, a capacidade de gerenciamento dos projetos e diz, olha, a OGX tem mais potencial de longo prazo porque a gente acredita que o projeto é melhor, que ela é melhor gerida, que os gestores são mais inteligentes e tudo isso. E no caso da Petro, provavelmente estão acreditando que ela é uma empresa que tem um PL baixo, mas que ela não vai ter lucros crescentes, ela não vai crescer o seu lucro, o seu resultado. Estão acreditando que o resultado dela vai piorar. É por isso que ela está com PL de 7 e mesmo assim ela continua aí no mercado de lado, caindo. Pessoalmente, entre as duas, qual que eu prefiro? As duas. Uma tem muito potencial por conta do projeto, da equipe, por ser uma empresa privada, por ser uma empresa pequena, enquanto o valor de mercado da Petro é de 284 bilhões e ela tem um patrimônio que equivale a 370 bilhões, a OGX está com 30, 40 bilhões de valor de mercado. Então ela é muito pequena, ela é mais fácil de ser administrada, de ser gerenciada e tudo mais. Então seria mais ou menos essa a análise para o Carlos que fez a pergunta. É isso, Carlos? Ele está perguntando, tem outra pergunta aqui do Carlos. Ele pergunta o seguinte: poderia comentar por favor sobre a diferença entre empresas de valor e crescimento? Qual abordagem usar em cada uma? Carlos, quando a gente entra em finanças, a gente acaba tendo opiniões e aprendendo conceitos muito rígidos, que é, ou eu sou fundamentalista ou sou grafista. Se eu sou fundamentalista, ou eu aposto em empresas de valor ou aposto em empresas de crescimento. Se eu aposto em empresas de valor, eu sou fã do Warren Buffett, fã do Benjamin Graham, e eu sou fã do Sequoia, eu leio os livros sobre valor e foco nisso. Se eu sou um cara que gostei do crescimento, empresas de crescimento, aí eu vou ler o Peter Lynch, eu vou escolher small caps, eu vou analisar o futuro da empresa, a capacidade dela crescer, vou fazer análises subjetivas. Com o tempo, você vai percebendo que na verdade não existe corintiano, são paulino, palmeirense em finanças. O que existe são pessoas que têm conhecimentos completos. Então, na verdade, quando você faz uma análise de uma empresa, você tem que analisar muito bem. Ela dá resultado hoje?
Pode dar, pode não dar. Se ela dá um bom resultado hoje, gera um bom lucro hoje, ela é uma empresa de valor, ela já tem um valor, ela já tem geração de caixa. Primeira pergunta. Segunda pergunta, e o endividamento dela é muito grande? Se ela tem um endividamento muito grande e o mercado cair, significa que ela vai ter problema. Se ela tem um endividamento pequeno, ela é uma empresa mais sólida, é uma empresa de valor. Terceira pergunta, como é que vai ser o futuro dela? Será que ela pode no mínimo crescer um pouquinho? Porque imagina, uma empresa que já gera um bom lucro, já tem um PL baixo. Se você imaginar que ela ainda pode crescer um pouco mais, ela ainda tem algum mercado, ela pode ter ganhos de escala, ganhos de eficiência, pode melhorar a sua gestão e ainda crescer um pouco mais, então você tem o quê? A empresa ideal, que é uma empresa que tem valor e é uma empresa de crescimento, é uma empresa que vai crescer. Essa é a empresa ideal, essa é a empresa que a gente tem que buscar. Algumas empresas são empresas de valor, mas que estão muito mal avaliadas porque ninguém acredita que ela cresça. Mas mesmo que ela não cresça nada, se ela continuar tendo o mesmo nível de lucro, uma empresa que tem um PL de 3 ou de 4, por exemplo, ela vai te dar 15, 16% de retorno ao ano. Tá ótimo, mesmo que ela não cresça. Então a gente diz que são empresas de segunda com preço de empresas de terceira, né? É a tal da bituca, que você ainda pode tirar algumas baforadas dela. Essa é uma frase do Benjamin Graham. Empresa de crescimento. Aí você tem que ter muita capacidade de avaliação de projeto, de avaliação subjetiva, você tem que conhecer o business, você tem que confiar muito no gestor, perceber a capacidade que ele tem de trazer pessoas competentes, tem que entender se o projeto dele é um projeto inovador, se ele consegue ter ganhos de escala, como é que está o endividamento. Então, apostar numa empresa de crescimento dá muito mais trabalho. Por quê? Porque é como comprar uma opção no dinheiro ou uma opção fora do dinheiro. Ela não tem um valor intrínseco, ela só tem um valor extrínseco. Ela só tem o que? VE, tá certo? Então, uma empresa de crescimento é uma empresa que só tem VE. Ela não tem valor atual, ela não gera lucro. Ela está num projeto e ela gerará lucro se ela for bem gerenciada e o projeto entrar em operação. É isso que diferencia, por exemplo, a Petro da Vale. A Petro hoje é uma empresa de valor. Ela tem um PL baixo, ela gera lucro, ela tem uma capacidade muito grande de prospecção. Pode ser que ela consiga chegar lá no Tupi em menos tempo do que se imagina, e ela até pode ter uma capacidade de crescimento, principalmente se em algum momento alguém for lá e der um choque de gestão, porque ela é uma empresa administrada como se fosse um órgão público. Então ela é uma empresa de valor. A gente não tem muitas expectativas positivas com relação ao futuro dela. Já a OGX, a gente está apostando no futuro, porque ela não tem nenhum valor presente, por isso que ela é uma empresa de crescimento. Tá certo? Era mais ou menos isso que eu queria falar sobre empresas de valor, empresas de crescimento. O Carlos faz mais uma pergunta. Estou achando bacana, Carlos, pode continuar perguntando. Ele diz assim: sobre estatal e empresa privada, é correto afirmar que estatal geralmente tem PL mais baixo, devido a não ser tão bem administrada? Tem uma frase de alguém que eu vou tentar lembrar daqui a pouco, mas assim, que diz que se o governo fosse uma empresa de cerveja, uma cervejaria, ela faria uma cerveja horrorosa e que custasse R$20 a garrafa. Então, de fato, o governo tem um problema grave de gestão, cabide de emprego, esse tipo de coisa toda. Por isso que empresas públicas de fato costumam ter PLs mais baixos, tá certo? Só que elas são empresas seguras no sentido de que elas não quebram, tá? Elas podem diluir capital, que é diferente, mas elas não quebram. Isso é interessante. Não por exemplo, uma coisa tão boa para uma empresa de petróleo, mas para um banco, né? Para um banco é interessante. Por quê? Porque o grande risco de se comprar um banco é quebrar, né? Eu vou até lançar uma opinião que é minha. Eu sou da conclusão que todo banco foi feito para quebrar, a não ser banco de serviço, tipo um Pactual da Vida, que não faz alavancagem, não empresta dinheiro, ele simplesmente intermedia e presta serviço e faz consultoria. Aí é legal. Mas banco financeiro que empresta dinheiro, toma ainda mais banco de investimento de médio porte, esquece, foi feito para quebrar. Gente, vamos lá. Vamos agora ver como andam as nossas estratégias, tá certo? Espero que vocês tenham gostado aí dessa parte do fundamentalista. Vamos ver a nossa trava de alta, aquela que eu não quis fazer a rolagem.
OGXPL 71. Ela estava custando mais de R$1, R$1 e tanto. Ela estava dentro do dinheiro. Agora ela já está 43 centavos. A OGXPL 14 está 3 centavos. Então a gente pagou R$7.000 pela trava. A gente pagou 70 centavos para entrar. E agora a gente teria que pagar. Agora a gente recebe 39 centavos para sair. Desculpa. Isso, 39 centavos para sair. Nós estamos perdendo, estamos com uma perda real de R$3.100. Se eu tivesse feito a rolagem na segunda-feira, esse prejuízo seria muito menor. Isso foi um erro meu. Essa naba aí, pelo menos metade dela é culpa do roxo, que não quis fazer a rolagem quando deveria. Preferiu esperar um pouco mais. Já foi. A maneira de se portar é: errou, aprende com o erro, avalia qual foi o erro, estuda, vê como não errar mais, toca a vida. Não tem problema, prejuízo tem que assumir, é assim mesmo. Vamos então fazer o que agora? Fazer a rolagem. Então, vamos rolar. OGXPL, vamos rolar para OGXPA. Como é que eu faço? Eu vou copiar isso aqui tudo. Vocês nem vão ter que se preocupar com isso. Vou lá na nossa planilha de opções tradicional, vou em OGXL, colo lá como é que estão as coisas todas. Então estou criando uma planilha nova. E aí, OGXA está aqui. Eu vou deletar algumas planilhas. Acho que não precisamos fazer isso agora, né? Márcio, faz isso para mim. Depois que você for, antes de colocar lá, deleta todo o resto, deixa só OGX, por favor. OGXA. Vamos rolar para qual? Como é que era a nossa estratégia? Era pagar mais ou menos entre 60 e 70 centavos, não é isso? Era isso mesmo. Então, se a gente comprar de 1,57, que é de 12, e vender a A13, que é de 0,89, quanto é que a gente pagaria? Vamos ver aqui. 12 com 13. Então, compra de 12, 10 quilos. E o preço dela é 1,57. Aí a gente vende 10 quilos também da OGXPA 73. Mas está dizendo que vai colocar todas as planilhas, tudo numa planilha só. Vai ser bem legal, a gente agradece. 0,89 é o preço dessa opção. Eu coloquei um ponto aqui no final, então não vai ler. Tira esse ponto. Legal. Então 68 centavos estaria custando essa trava. 68 centavos está custando a trava. A gente vai fazer a nossa rolagem, tá certo? Como é que a gente vai fazer a rolagem? A gente vai montar essa trava aqui, 10 quilos, e vamos desmontar essa OGXPL pelo preço que está no fechamento e vamos receber 39 centavos por isso, e a perda é uma perda de R$3.100, tá certo? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui a OGXPA e aqui no resultado eu já vou colocar assim, menos 3,1. Então já fica gravado aqui que nós já partimos perdendo 3,1, tá certo? É isso que eu fiz. Ou então a gente pode, talvez para deixar mais didático, a gente pode... Não, deixa. Acho que assim fica legal. 3,1 já é o prejuízo, já está aqui acumulado. Se o mercado subir, a gente diminui o prejuízo. Se o mercado cair, aumenta o nosso prejuízo. Tá feita a nossa rolagem. Simples, porque a gente não teve que operar. Para operar dá trabalho. Tem que comprar a vendida, vender a comprada, aí ir no par novo, comprar a mais barata, colocar como garantia, vender a mais cara. São 4 pontas, 4 corretagens. Se vacilar, não fizer a operação bem feita, corre até o risco de dar uma pedalada, pagar um pouco mais caro na trava. Então tem que tomar muito cuidado na parte operacional, tá certo? Eu com o tempo vou ensinar vocês também, de vez em quando eu entrar aí no Shark e mostrar a parte operacional.
É que a gente está um pouco atrasado hoje, porque ficamos falando sobre bastante coisa. Gente, vamos lá. Outra estratégia. A segunda estratégia que a gente vai ver. Deixa eu só salvar isso aqui para não esquecer. Trava de alta. Trava de alta. Com a data de hoje, que é dia 15. Pronto. Tá salvo. Agora vamos para o lançamento coberto. Lançamento coberto é aquele em que a gente carrega o papel e faz a trava de baixa com o objetivo de diminuir o nosso preço de custo do papel. Então, nesse sentido, aí sim as opções caíram bastante. Já estamos na Petro A 23 com a Petro A 24. A gente vendeu a A23 por 73 centavos e ela está 33 centavos. Nós compramos a A24 por 37 centavos, ela está 14 centavos. A gente está ganhando R$370 com a operação como um todo. Por quê? Porque o preço de custo do nosso papel está em 21,28 e o papel está 21,48. Então a gente está ganhando R$370 na trava. O interessante é isso, na operação. O interessante é isso. Só a trava está nos dando um lucro de 73 contra 33, 40 centavos de ganho na opção comprada e na opção vendida 37 contra 14. Nós estamos perdendo 23, nós estamos ganhando aí uns 20 centavos mais ou menos nessa trava de segunda-feira, que foi quando a gente fez a rolagem para o vencimento A, para hoje. Foi o quanto a gente está ganhando. O papel caiu, a gente está perdendo no papel, mas lembre-se que o papel a gente vai carregar durante bastante tempo, então não tem tanto problema. Se na segunda-feira a Petro A23 estiver custando menos que 21 centavos, que é 1% do valor do papel, o que nós vamos ter que fazer? Uma rolagem. Se faltar mais que 20 dias úteis para o vencimento, vai faltar exatamente 20 dias úteis, a gente vai rolar para o próprio vencimento A. Se faltasse menos de 20 dias úteis, a gente já teria que fazer uma rolagem para o vencimento B. Tá certo? Então, é assim que foi feita a rolagem da Petro A. Não precisamos fazer nenhum tipo de ajuste no nosso lançamento coberto com trava de baixa. Vamos agora falar de Delta Hedge. Nós temos um Delta Hedge montado. Esse Delta Hedge está montado apenas com opções. A gente está no vencimento A. Nós já fizemos a rolagem. Essa rolagem se deu na quinta-feira. E a operação, eu não sei se está certo isso aqui, mas está dizendo que está com prejuízo acumulado de R$6.800. Não sei se é isso. Depois tem que fazer a conta certinho para ver se é. O fato é que nós precisamos pegar esse delta que está positivo em 43% e deixá-lo com delta próximo a 0, tá? Entre mais e menos 10%. Nesse caso, o delta, o ideal é que ele fique próximo de 10%, que é a banda superior da nossa faixa, que a gente diz que é a faixa de equilíbrio, ou faixa de neutralidade, seja o que for. A Vale A40 ela está custando 1,08, ela tem 47% de delta. Se a gente vendesse 1 kg, então o delta ia ficar levemente negativo, porque a gente ia subtrair menos 47 de mais 43, ia dar menos 3 ou menos 4. Como a gente só precisa rolar até que fique 10%, eu vou fazer um exercício de aumentar a quantidade vendida em 800. Então eu vou somar mais 0,8 aqui e vamos ver como é que fica o delta. O delta está fazendo a conta. Foi para 4,88. Porém, a gente tem que comprar também 800 aqui dessa A48, mas ela tem o delta baixinho, então eu acho que vai dar certinho a nossa rolagem. Então compramos 800 aqui e ficamos com 5,6 de delta. Poderíamos fazer 0,7 com 700. Vamos ver como é que ficaria. Aí vai ficar praticamente 10% mesmo.
10,29. E aí, vamos ficar com 10,29 ou vamos ficar com 5%? 5%. Por quê? Por causa da regra. A gente tem que ser que nem um computador. Infelizmente, é a única maneira da gente tirar o emocional, né? É fazer exatamente o que está no plano. E agora a gente vai calcular o preço médio. Como é que a gente faz para calcular o preço médio? Inclui uma nova operação de venda. Abre, abre, fecha, abre e tal. Tem que fechar mais um. Ponto. A equação ficou assim, ó. Baixou um pouquinho o preço médio de venda. Para alguém que quiser estudar isso melhor, entender um pouco melhor, tem que entender a equação. Já a equação da compra da opção... Ah, desculpa, gente, tá errado. Não é 12 não, é 12,8, tá? Então aqui vai dividir por 12,8. Eu acho que esse valor de prejuízo de 6.800 deve ter sido algum erro desses que eu fiz. Vou ter que recalcular tudo para saber como é que tá o resultado de fato. Agora tá certa a equação, desculpa, gente. Vamos lá. Agora vamos fazer a equação da compra. Tem que incluir uma compra. É igualzinho. Ah, tá errado, essa equação da venda tá errada, porque o preço de venda não é 1,71, gente, e não é 500. Tô meio zureta hoje. Vou fazer certinho daqui a pouco e mostro para vocês. Estamos comprando essa opção a 1 centavo, vai ficar 2,8 quilos. Então essa daqui da compra já está certa. Então a da compra está certinha. A da venda que está errada. Vamos acertar a da venda. A da venda, na verdade, o preço de venda é 1,08 e a quantidade são 800. Agora a equação está certa. Por favor, confiram aí. Olha lá. 800 opções vendidas a 1,08 de média. E agora nós temos uma quantidade de 12.800. A equação está certinho. O delta está em 5%. Diz que o prejuízo está em R$6.000. Eu acho que não é isso. Eu vou ter que recalcular tudo para ver como é que está esse resultado de fato. Mas a gente vai fazer o cálculo e ver como é que é nesse resultado. Gente, então era isso que eu queria falar para vocês no nosso chat de hoje. Falamos de vários assuntos, foi bem interessante, participação de pessoas novas, perguntando sobre Delta Red, perguntando duas estratégias novas bem legais que foram perguntadas, uma do Alex e uma da Babi, e também perguntas sobre análise fundamentalista. Então tivemos o nosso chat bem completo. Queria agradecer a presença de todo mundo, dizer que eu espero todo mundo segunda-feira novamente aqui. Uma ótima sexta-feira, tomara que o mercado suba para a gente ganhar nesse vai e vem, que está interessante, porque só subir ou só cair não é tão legal assim. E um ótimo final de semana e até segunda-feira, quando a gente novamente vai se encontrar. Gente, pensem em perguntas, pensem sobre finanças no final de semana, façam perguntas capciosas, façam perguntas que vocês acham que eu não vou saber responder, que eu acho que é a única maneira da gente de fato enriquecer o nosso bate-papo, enriquecer o nosso chat. Um abraço para todo mundo e até segunda-feira.